Certamente você já conhece alguns termos utilizados pela mídia em geral, tipo cobertura jornalística, cobertura televisiva, cobrir um evento, cobrir um acontecimento. Este termo é muito comum de ser usado nos meios de comunicações. Mas agora, partindo para uma análise de uma cadeia de fatos históricos que aconteceram, nós vamos poder, no final do vídeo apresentado a partir de agora, saber distinguir entre uma cobertura jornalística, cobertura de um fato e encobrimento de um fato, encobrimento jornalístico. Essas duas frases são bem diferentes. Você poderá analisar com esse vídeo o que é realmente o encobrimento jornalístico, encobrimento de um fato promovido pela mídia. Estamos falando em um período que compreende final dos anos 50 até início dos anos 70, porque na verdade houve uma cadeia de fatos que se desenvolveu e a mídia foi promovendo encobrimentos, encobrimentos, encobrimentos atrás de encobrimentos, em um efeito cascata ou um efeito dominó. Temos que começar de um ponto de partida, e eu escolhi então, para que nós possamos começar a entender tudo isso, o discurso do presidente Kennedy. We are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. Já é sabido de todos nós que acompanhamos os DVDs Prepare-se e as falcatruas feitas pelos Illuminati ao longo dos tempos, de que esse discurso público do presidente Kennedy foi decisivo para determinar efetivamente o seu assassinato. E a partir daí você sabe que fatos e mais fatos tiveram que ser modificados ao longo da história, ou pelo menos noticiados de forma diferente, para poder colocar as coisas nos seus devidos lugares. Como, por exemplo, um bode expiatório, assassinado em frente às câmeras, como o autor do crime do presidente americano, como se tivesse partido de uma mente doentia de um homem desequilibrado. Quando, na verdade, nós sabemos que ele foi morto pelo próprio sistema Illuminati, que comanda o planeta e que comanda também os Estados Unidos. Agora, por que será que o presidente Kennedy fez aquele discurso? O que o descontentou tanto para que ele, num determinado momento da sua carreira política, do seu exercício governamental de presidente da República, da maior nação do planeta, sem dúvida, o que o levou a fazer tal discurso? Em 1997, a comissão que cuida de investigar as questões envolvendo o assassinato do presidente Kennedy, essa organização feita por parentes e amigos próximos de Kennedy, não pelo governo, publicou um documento decisivo, um documento que mostra e nos dá uma pista do motivo pelo qual, efetivamente, os Illuminati detonaram com a vida do presidente Kennedy. A partir de agora, vamos fazer um rastreio dos fatos históricos que entraram para a história através dos livros e, paralelamente, dos fatos verdadeiros que acompanharam a história real, que você sabe. A história oficial é mentirosa, a história real sempre horrorosa. E eles não querem deixar com que a população saiba da existência dos Illuminati, do seu poder e da sua manipulação. Você pode estar certo de que tudo o que for necessário ser feito será
para não deixar a população perceber que acima do governo existe um grupo de pessoas determinado a manter suas ações nas sombras, mas controlar o mundo que aparentemente nós enxergamos e conhecemos através da cobertura jornalística da mídia Illuminati que está aí. Nosso assunto tem a ver com a tomada de poder do jovem líder estudantil, advogado Fidel Castro, no final dos anos 50, em Cuba, juntamente com um aliado, pelo menos por algum tempo, o Che Guevara. Tem a ver com a crise dos mísseis cubanos, tem a ver com a Operação Northwoods, que só ficou conhecida e comprovada recentemente através do documento que eu já citei aqui de 97. E tem a ver, culminando no finalzinho desta sequência que desencadeou uma série de outras sequências, com o escândalo de Watergate. O escândalo que deixou o presidente Nixon fora do governo da maior nação do planeta, os Estados Unidos. E aí já faço uma pergunta para você analisar. Seriam simples escutas telefônicas de uma espionagem pré-eleitoral a respeito do que o partido adversário estaria tramando para uma campanha eleitoral? Seria este o motivo das escutas telefônicas? Apenas espionar o que o adversário político está fazendo? Como seria isso se Nixon foi eleito com maioria esmagadora dos votos? Precisaria disso? Será que Watergate foi realmente isso? Ou foi uma das maiores farsas promovidas pelo sistema Illuminati com a cobertura jornalística da mídia que eles controlam? Nós começamos então com a questão envolvendo a crise dos mísseis e, em sequência, a questão envolvendo a Operação Northwoods. Nossa história começa com o que ficou conhecido até nossos dias como a Revolução Socialista Cubana, um movimento que derrubou o ditador Fulgêncio Batista em 1959. Este era o período da Guerra Fria e a Rússia estava apoiando essas ações em Cuba como estratégia militar. Os Estados Unidos, é claro que não viram a ação com bons olhos e Fidel Castro passou a ser um calo em seu sapato. Assim, logo em seguida, partimos para um outro episódio importante, marcante na história, a crise dos mísseis. O que ficou conhecido como a crise dos mísseis de Cuba aconteceu assim. Os Estados Unidos haviam instalado os mísseis nucleares na Turquia, Grã-Bretanha e Itália. E, em resposta, os soviéticos instalaram também mísseis nucleares em Cuba. E em 14 de outubro de 1961, os Estados Unidos divulgaram fotos de um voo secreto realizado sobre Cuba, apontando cerca de 40 locais para abrigar mísseis nucleares. Houve uma enorme tensão entre as duas superpotências. Uma guerra nuclear parecia mais próxima do que nunca. O governo americano, é claro, considerou essa atitude como um ato de guerra contra os Estados Unidos. Nikita Khrushchev, o primeiro-ministro da União Soviética na época, afirmou que os mísseis nucleares eram apenas defensivos e que tinham sido lá instalados para dissuadir outra tentativa de invasão da ilha por parte dos Estados Unidos, que em 61 já havia tentado invadir Cuba. A crise dos mísseis cubanos durou apenas 13 dias, mas foram dias de suspense mundial devido ao medo de uma possível guerra nuclear. Finalmente, em 28 de outubro daquele ano, Khrushchev, após conseguir uma futura retirada dos mísseis dos Estados Unidos que estava na Turquia, concordou então em remover os mísseis de Cuba. Mas os olhares perniciosos dos Illuminati comandando os Estados Unidos quanto a Cuba estava apenas começando. A Operação Northwoods foi o codinome dado a um conjunto de planos secretos elaborados em meados da década de 60 pelas mais altas patentes militares dos Estados Unidos e visava assassinar pessoas inocentes, praticar atos de terrorismo em cidades americanas com o objetivo de enganar a opinião pública americana, conduzindo a apoiar uma guerra contra Cuba.
Sob o codinome da Operação Northwood, esses planos incluíam o possível assassinato de refugiados cubanos, o afundamento de barcos de refugiados cubanos em alto mar, o sequestro de aviões comerciais, a explosão de um navio americano e até mesmo a orquestração do terrorismo violento em cidades norte-americanas. Promoveriam atentados às vidas de cubanos que vivem nos Estados Unidos para serem amplamente divulgadas. Explodiriam algumas bombas plásticas em locais estratégicos, prendendo alguns agentes cubanos e divulgando documentos previamente preparados para comprovar a participação de Cuba e Fidel Castro. O alto comando militar norte-americano fez planos para desenvolver uma campanha de terror em Miami, em outras regiões da Flórida e até mesmo em Washington. Este plano maligno elaborado pelos Illuminati teve a aprovação unânime do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas e apresentados ao secretário de Defesa americano Robert McNamara em março de 62. Imediatamente esses planos foram rejeitados pelo presidente Kennedy e ficaram totalmente desconhecidos por quase 40 anos. A ideia era conseguir apoio popular para uma segunda invasão a Cuba, já que a primeira havia sido frustrada em 61. E assim divulgaria a imagem de um governo cubano irresponsável. Todos esses fatos foram abafados pela mídia mundial até 1997, quando este documento, que está na internet para que todos possam comprovar a veracidade, foi divulgado. A história começa com o ato 1, a Revolução Cubana. O que ocorre é que os Estados Unidos haviam colocado por 7 anos no poder um presidente que fazia tudo o que os Illuminati queriam. Mas neste momento surgira um jovem chamado Fidel Castro, que estava colocando fim ao reinado americano e, consequentemente, dos Illuminati em Cuba. E isso não era bom para a agenda global, para a proposta dos Illuminati quanto à nova ordem mundial. Algo deveria ser feito. Este era o momento também de eleições nos Estados Unidos. E logo seria eleito o jovem presidente Kennedy. Menos de 3 meses após a posse de Kennedy como presidente americano, algo o pegou de surpresa. Um plano do comando do exército americano estava sendo colocado em prática em Cuba. A CIA havia treinado 1.700 jovens cubanos para se tornarem os rebeldes, para assassinarem Fidel e derrubarem o seu regime recém-criado em Cuba, isso a favor dos Illuminati. Kennedy, ao descobrir tudo isso, imediatamente mandou cancelar a ação. Já haviam 72 horas passadas da invasão americana a Cuba, e essa guerra não foi à frente, principalmente porque, por um lado, Kennedy havia mandado pará-la definitivamente, naquele exato momento, 72 horas após começada, e também porque um amigo de Fidel Castro, Che Guevara, o havia informado dos planos da CIA em Miami, que havia treinado os rebeldes para atacarem Cuba. Então, de um lado, a informação de Che Guevara para que Fidel se preparasse, e do outro, a própria ação de Kennedy mandando parar aquele movimento que já havia sido iniciado mesmo antes da sua eleição e do qual ele não fez parte, não concordou. Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Cannot match the iron discipline of the mailed fist in economic, political, scientific, and all the other kinds of struggle, as well as the military, and the peril of freedom will continue to rise. Neste momento, Kennedy está colocando uma barreira muito grande entre ele e os comandantes do planeta. Os Illuminati, a partir daí, teriam mais uma preocupação pela frente. Além de tudo que eles se ocupavam, sabiam agora que dentro do próprio país, os Estados Unidos, tinha alguém que não era efetivamente seu aliado. E tratava-se, nada mais nada menos, do que o presidente da nação. Entramos na fase 2, a crise dos mísseis cubanos. A história agora
é que, ao sobrevoar a região de Cuba, um avião do Serviço Secreto Americano, a serviço dos Illuminati, é claro, havia detectado que Cuba estava agora guardando mísseis nucleares, e que isso poderia colocar em risco a vida não só do cidadão americano, como também de todo o planeta. Agora, o presidente Kennedy estava contra a parede. Deveria realmente tomar uma atitude contra Cuba. E neste momento, é interessante que a mídia mundial, comandada pelos Illuminati, publicavam inclusive charges de uma queda de braço entre o presidente americano e o presidente da União Soviética. Mas fotos reveladoras que hoje nós temos acesso mostram algo muito diferente. O que entrou para a história é que houve um acordo. Os Estados Unidos retiram algumas bases próximas à União Soviética e a União Soviética retira as bases de Cuba. Assim, a história nos contou o fato. Este eu prefiro não comentar. Eu deixo para que você mesmo faça a sua própria análise, a sua própria busca. Mas terminada em 0-0 a fase do armamento nuclear de Cuba, é claro que os Illuminati agora teriam que pensar numa outra solução, um outro motivo, uma outra razão para tomar o controle de Cuba. E aí surge a Operação Northwood. Você observa que essas operações da canalice, da safadeza, da pilantragem Illuminati tomam nomes que as pessoas, na verdade, não vão conseguir nunca associar ao que realmente representaram essas operações. A Operação Northwood, por exemplo, é um nome muito sugestivo e pode representar qualquer coisa. Jamais as pessoas comuns da sociedade, o gado, vai analisar e vai chegar a uma conclusão de que a Operação Northwood, na verdade, trata-se de uma regra de 3, um false flag. A intenção agora dos Illuminati, através das Forças Armadas, através das agências do governo que eles sempre comandaram, e do próprio governo também, na verdade entendemos que o Kennedy foi uma raríssima exceção lá nos Estados Unidos, como por exemplo aqui no Brasil tivemos Jânio Quadros como uma raríssima exceção de um presidente que não foi controlado pelos Illuminati. Mas voltemos ao assunto. Operação Northwood causaram um estrago terrível nos Estados Unidos e por a culpa em Cuba, para assim, na regra de 3, mover a opinião pública através da mídia e fazer com que a invasão seja justa e a tomada, o massacre em Cuba, também seja justo. Mais uma vez, Kennedy, na hora H, é informado. Mais uma vez, o presidente joga a toalha, diz que não participa e coloca realmente o seu olho na reta. Passa-se algum tempo. Presidente Kennedy deve ser eliminado, porque os Illuminati não podem contar com ele para nada. E assim eles querem agora implementar a Guerra do Vietnã. Começam as ações da Guerra do Vietnã. Antes que Kennedy agora tome uma atitude contrária, eles vão fazer o que já deveria ter feito antes. Assassinam o presidente dos Estados Unidos da América. We are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. Neste momento, Kennedy, ao recusar a proposta dos Illuminati, ele estava salvando a vida de muitos americanos e inúmeros cubanos, mas estava colocando a sua na linha de fogo dos Illuminati. Seria essa atitude derradeira de Kennedy que iria sentenciá-lo àquela morte horrível como foi? Este calo no sapato já não dói mais. Kennedy está morto. A Operação Northwood também está morta. Vida que segue. Mas ainda tem um cacuete, um camarada que gosta de dedar os Estados Unidos. E este está vivo. Ele se chama Che Guevara. Na verdade, saiu de Cuba e está na Bolívia. Mas agora se torna uma grande ameaça, porque pode a qualquer momento delatar muitos planos
inclusive o plano da Operação Northwood. Mas neste momento exato, 1967, sem Kennedy para atrapalhar, aquele camarada que já havia denunciado os planos dos Illuminati a Fidel Castro no início do seu governo em Cuba, agora deve ser silenciado de qualquer maneira, porque afinal de contas também o interesse na Bolívia é muito grande. A Bolívia é o principal fornecedor de estanho no mundo e os Estados Unidos consomem muito estanho e precisam realmente de fazer alguma coisa contra a Bolívia. Assim, pelo momento de 67 está sendo construído na Bolívia, através de um jovem guerreiro idolatrado pelo mundo todo, chamado Che Guevara, há de se agora a CIA tomar uma providência. Não é à toa que até os dias de hoje, no local que foi velado o corpo de Che Guevara, você pode ler uma inscrição denunciadora. Desta vez, conseguiram calar a boca de Che Guevara, mas jamais conseguiram fechar seus olhos. Che Guevara está morto. E agora a imagem da Bolívia, já que ainda não pode ser dominada pelos Estados Unidos, que tentam dominá-la até os dias atuais, efetivamente dominá-la. Agora essa imagem tem que ser negativada. E a partir daí, a Bolívia passa a ser conhecida não só como uma grande exportadora do minério estanho, mas principalmente da cocaína. Há agora um interesse muito grande por parte, não do governo americano, mas dos americanos de uma forma generalizada, no consumo das drogas. E assim tem que se fazer da Bolívia um grande país exportador de cocaína para cada vez mais jogar seu nome no buraco. Mas essa é uma outra história que certamente vamos tratar mais à frente em uma outra oportunidade. Estamos no início dos anos 70. O presidente americano Nixon está no poder. Existe um plano arquitetado, um plano ultra secreto que ainda hoje, a não ser por esse documentário que ora você está assistindo, ainda hoje não é popular. E muito pouco se fala disso que você saberá agora aqui. Muito pouco se fala na internet, que é a nossa via de mão dupla, onde a verdade pode transcorrer nos canais de escoamento das informações verdadeiras. Você vai ver que nisso tudo sempre teve o apoio da mídia, da propaganda utilizada através da mídia mundial, de rádio, jornais e televisão. Mas essa última agora, que você ficará sabendo, tão bem coberta até hoje, pouquíssimas pessoas buscaram questioná-la, investigá-la e ter a prova real. Eu vou te dar agora a possibilidade de você também passar a ser um desses investigadores e buscar a verdade sobre o escândalo de Watergate. Primeiro, vamos ficar sabendo da história mentirosa, para depois mostrarmos a verdadeira. A história oficial é mentirosa, a verdadeira horrorosa. E a história oficial, neste caso, conta que o jornal Washington Post estampou na sua primeira página o que foi um dos maiores escândalos políticos dos Estados Unidos de todos os tempos. O presidente Nixon havia mandado colocar escutas telefônicas e ladrões para roubar os planos de campanha eleitoral do partido adversário dele. E essa informação dada pelo Washington Post foi tão séria, foi uma informação tão bombástica, que o presidente teve que renunciar ao cargo de presidente da maior nação do planeta. Porque não poderia de maneira nenhuma botar escuta telefônica no partido adversário para ver os planos de campanha que o adversário político estava para implementar no próximo pleito eleitoral. Agora você observa, diante do escândalo, por exemplo, que você conhece, apenas um deles, que são muitos, mas o do Northwood, qual é um escândalo pior? De colocar escutas telefônicas no partido adversário para saber quais os planos de campanha? Isso é algo que realmente levaria um presidente americano a renunciar ao seu cargo?
nos fizeram de trouxa há muito tempo. Eu era criança e eu lembro muito bem que o escândalo de Watergate, ele foi muito popular. Mas muito popular mesmo, porque quando a mídia Illuminati mentirosa quer fazer com que uma verdade seja obscurecida por uma mentira, eles vão contar essa mentira repetidamente para que ela não deixe nunca de ser verdade para ser o que ela realmente é, a mentira. E o escândalo de Watergate era manchete de jornais todos os dias, das rádios e das TVs. Nós éramos bombardeados nos anos 70, eu ainda jovenzinho, me lembro como se fosse hoje, porque toda noite, na hora do Jornal Nacional, vinha à tona o escândalo de Watergate. E esses caras são tão podres que até mesmo um filme pornô da época chamado Garganta Profunda, que estava na moda, foi aproveitado para se inserir um personagem fictício neste rolo do escândalo de Watergate, a fim de popularizar ainda mais o escândalo em si e não deixar as pessoas pensarem pelo menos em saber o motivo verdadeiro do que foi o escândalo, entre aspas, de Watergate. Assim, é claro, você quer tornar popular algo, associe o popular a algo mais popular ainda. O escândalo de Watergate já está popular? Já. Então associa ao filme pornô Garganta Profunda. E aí atribui a um camarada que teria, segundo a história mal contada, denunciado que o presidente havia colocado as tais escutas no partido. E o nome desse cara? Garganta Profunda, o cara que entregou que o presidente estava colocando escutas. Um persona criado justamente para dar mais popularidade ao escândalo de Watergate. O que de fato ocorreu no escândalo Watergate e que a televisão até os dias de hoje vem encobrindo. Para que você tenha as informações corretas, terá que fazer uma longa pesquisa, uma pesquisa muito profunda, porque até hoje, até mesmo na internet, não tem muitas informações a esse respeito. Mas, rastreando, você vai chegar à seguinte conclusão. Che Guevara foi assassinado pela CIA, a mando, pelo que se demonstra as pesquisas, a mando do próprio presidente Nixon. Por quê? Porque na operação da invasão dos porcos, assim também como na operação Northwoods, havia um enviado dos Illuminati, um homem de confiança das famílias Illuminati para tratar especificamente desses assuntos. Era um jovem chamado Nixon. E quando mais tarde este próprio jovem Nixon agora era selecionado para ser o presidente americano, e que haviam rumores de que um louco chamado Che Guevara estava pronto a entregar todas as informações referente às ações deste jovem Nixon na operação da Baía dos Porcos e também na operação Northwoods e quem sabe, e aí por sugestão, também na crise dos mísseis. Mas o certo é que havia muita coisa podre de Nixon a vir à tona. E o presidente agora estava muito preocupado, porque haviam rumores de que até mesmo no partido adversário haviam documentações sérias que iriam expor a sua relação com a trama Illuminati em favor de destruir Cuba. Assim, o que ocorreu é que o presidente Nixon, através da CIA, recrutou homens de Cuba, entre eles este que você está vendo agora, que inclusive deu uma entrevista recente sobre a sua ação naquela noite fatídica, em que ele e mais alguns foram convencidos a invadir Watergate e roubar os documentos que comprovariam o envolvimento de Nixon, não em campanha política, isso é história da televisão, não em planos de campanha política, isso é história de televisão, mas diretamente nas false flags e regras de 3, envolvendo Cuba, para que os Estados Unidos pudessem, assim, de uma vez por todas, destruir aquele país. Agora, nisso tudo tem algo que ainda é um mistério profundo. Não sei se você sabe, mas ainda hoje existe uma base americana em Cuba, na cidade de Guantánamo. Inclusive, desde o false flag do 11 de setembro, este local está servindo como campo de concentração em atividade
para onde são levados aqueles que os Estados Unidos acusam de possíveis terroristas. Então, desde 1903, os Estados Unidos mantêm dentro de Cuba uma base americana. Como pode um negócio desse? São uma das coisas inexplicáveis e que eu creio que, se você quiser rastrear, poderá ter muito mais informações do que essas que eu estou passando para você. Tá certo? Assim, o que nós finalizamos com este vídeo sobre a sequência de casos que ocorreram nos Estados Unidos, entre eles e Cuba, é que a televisão todo o tempo todo esteve presente para contar uma falsa história, para esconder os fatos reais e mostrar uma versão diferenciada do que realmente aconteceu. O que a televisão mostra sobre o Watergate mostra que houveram invasões no partido adversário de Nixon por conta dos planos de campanha do adversário. Mas a verdade mostra que Che Guevara estava já começando a denunciar e iria concluir a fase de denúncias contra o presidente Nixon e o seu envolvimento direto com os false flags ao longo dos anos em favor dos Estados Unidos contra Cuba, obedecendo ordens diretas dos governantes do nosso planeta, a elite global. Sempre que a elite global está para ser exposta de algum modo, há uma preocupação muito grande desta própria elite global em silenciar aqueles que querem expô-las e até mesmo usar como bode expiatório os envolvidos nas questões que eles mesmos planejaram e desenvolveram. Neste caso, por exemplo, o bode expiatório foi Nixon, que acabou renunciando para abafar o caso e não deixar a borbulha crescer mais do que já havia crescido.